Buena noite pessoal, mais um pouco aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser sobre a final do Mundial de Clube que aconteceu hoje entre o PSG e o Paris Saint-Germain vs o Flamengo. O Flamengo foi jogar contra o PSG pela final do Mundial, tentando conquistar o bicampeonato da competição. Aí a partida começou às 14 às 2 horas da tarde, foi transmitida pela TV Globo. Aí o jogo foi bom, até que foi o PSG não jogou a bola que eu esperava do time dele. Vou explicar como foi o jogo. Começou aí, teve uma confusão da zaga do Fla e o goleiro deles, o Rossi, que na bobeira da zaga do Flamengo, o Rossi tentou consertar a cagada, o erro, para não ser escanteio. Aí o que aconteceu no rebote do jogador do PSG, o PSG abriu o placar 1-0 para o Paris Saint-Germain, mas depois, por conta da muita confusão dos jogadores do Flamengo em cima da arbitragem, o juiz olhou no VAR e anulou o gol porque a bola tinha saído francesa. Aí continuou o jogo. O Flamengo não jogou com medo, não jogou recuado, o jogo para cima deles. Aí numa bobeira do Flamengo, que na minha opinião não marcou direito, o PSG teve uma chance e foi para o ataque. Aí no ataque o jogador do PSG cruzou a bola para dentro da área do Mengão. Aí nessa bola cruzada o goleiro do Flamengo, Rossi, deu uma tapinha. Ele se jogou e deu uma tapinha com a mão na bola, que só foi o jogador do PSG que se jogou e fez o gol do PSG, que esse agora sim valeu. Aí esse gol do PSG foi cagado e foi por conta de um erro principalmente do goleiro Rossi do Flamengo, por conta que, como o comentarista da Globo falou, o gramado do campo desse estádio que aconteceu a final faz que a bola rode muito deles e mais, e a bola fica muito mais acelerada nesse gramado. Aí nesse cruzamento para a área que foi a situação que saiu o gol do Paris. Se o Rossi não tivesse tocado a bola tinha passado o jogador do PSG que marcou o gol, ter tocado na bola e marcado o gol. Aí o erro foi do goleiro do Flamengo. Aí depois o jogo continuou. Logo depois do gol do PSG, outro ataque do jogo após o gol foi do Flamengo. O Flamengo foi pra cima. Aí o tempo passou e acabou o primeiro tempo do jogo. Aí depois o segundo tempo começou e o Flamengo tinha que ir para o ataque, mas ele já tinha ido no primeiro tempo. Aí o Flamengo se jogou no ataque. Aí depois de um mod ataque do Fla numa bobeira da zaga do PSG, principalmente do zagueiro da nossa seleção brasileira, o Marquinhos, que deu mole na lateral, a Arrascaeta na ponta esquerda com a bola, o jogador do PSG veio pelo que eu me lembro foi o Marquinhos e fez o pênalti nele em cima do Arrascaeta. Na minha, sem dúvidas nenhuma, foi claramente pênalti. O juiz acertou, mas o juiz não deu pênalti. Logo não depois do Marquinhos ter feito o pênalti em cima do Arrascaeta, ele deixou o árbitro de vídeo, chamou o juiz do campo e depois da revisão no monitor, o juiz arbitragem marcou o pênalti para o Flamengo, que quem foi bater a penal, como sempre depois que chegou na equipe rubro-negra, foi o Jorginho, que bate muito bem e dessa vez ele não decepcionou, como sempre. Pênalti muito bem cobrado, como sempre, goleiro no canto e bola no outro, e o Flamengo consegue o empate da partida que deu mais emoção ao jogo. Aí depois do gol de empate do Flamengo, o jogo ficou lá. O Flamengo uma hora atacava, a outra o PSG atacava. Aí acabou o jogo 1-1, foi para o primeiro tempo da prorrogação. Na prorrogação o PSG atacou, mas o Flamengo conseguiu segurar, e no segundo tempo da prorrogação o Flamengo atacou muito, perdeu de chances com chute para fora na lua. Aí acabou o jogo, a partida empata por 1-1 e vai para o pênalti. Aí já hora eu pensei, parabéns para o Flamengo, jogou muito bem, conseguiu levar a decisão para os pênaltis contra uma das melhores equipes. Aí foi o primeiro que bateu o pênalti, foi o jogador do Flamengo que chutou e fez o gol, foi o goleiro no canto e bola no outro. Aí o jogador do PSG foi bateu o primeiro pênalti do PSG e fez o gol. Aí quem foi bater o segundo pênalti para o Flamengo foi o Saúl. Aí ele bateu, o goleiro do PSG pegou aí 1-1 e as cobranças aí pelo eu me lembro, o Dembélé foi cobrar a sua cobrança, chutou muito mal, bateu pra ali. Aí depois pelo Flamengo foi o Pedro, o atacante do Flamengo, que entrou no segundo tempo. Aí ele bateu fraco, não muito no canto, e o goleiro da equipe francesa pegou de novo. Aí o Pedro ficou reclamando com o juiz que o goleiro tinha se adiantado, porque para quem não sabe, o pênalti tem a lei, tem a regra que quando o goleiro for pula já a hora do pênalti, ele tem que na hora que pular ficar com pelo menos uns do pé na linha branca que tem embaixo entre uma trave e outra. Aí foi jogadores do Flamengo lá, mas depois da revisão no VAR, a defesa do goleiro do Paris Saint-Germain valeu, e a decisão nas penalidades continuava 1-1. Aí depois o jogador do PSG foi cobrar o outro pênalti para a equipe do PSG e ele fez o
jogou aí 2-1 pro PSG, aí o Flamengo foi cobrar com seu zagueiro Léo Pereira, aí ele foi, não sei, ele quis chutar ali mesmo, ou não, só sei que ele chutou no meio do gol, e o goleiro do PSG, que já tinha defendido o último pênalti do Pedro, só espanou a bola, aí a outra jogador do PSG foi cobrar e tinha a chance de fazer o gol e ser campeão, aí ele foi para a cobrança, cobrou no canto esquerdo, e o goleiro do Flamengo salvou desta vez, o Rossi pulou no lugar certo e defendeu e deu ainda uma confiança para o Flamengo e os torcedores do Fla, e o outro quem foi cobrar foi o Luiz Araújo, aí ele tinha que fazer para empatar, porque se perdesse o Flamengo perderia. O Luiz Araújo foi para a cobrança e aconteceu o que nenhum torcedor do Flamengo queria que tivesse acontecido, ele perdeu a cobrança, o goleiro do PSG pulou e conseguiu defender mais um pênalti da equipe do Flamengo, e com essa defesa o PSG consagrou o campeão pela primeira vez na história do Mundial de Clube, e na minha opinião o Luiz Araújo ele não bateu sua cobrança mal, não, ele bateu bem, bateu muito no canto, é que o goleiro do PSG pulou no lugar certo na hora e no momento certo e conseguiu pegar, aí com isso o Flamengo se despede do Mundial de Clube 2025 depois de 3 partidas, com essa a primeira na quarta-feira passada contra a equipe do Cruz Azul, que foi a primeira fase da Copa Continental que o Mundial de Clube, aí o Flamengo venceu por 2-1, a segunda partida que foi no último sábado contra o Pirâmides, que o Flamengo venceu por 2-0 pelo Bebidas Américas, que era a semifinal do Mundial de Clube 25 para chegar na final, e teve essa última partida de hoje que foi a final do Mundial, de que foi o campeão da Libertadores 2025, o Flamengo contra o campeão da Liga dos Campeões, a Champions League, que foi o PSG, o Paris Saint-Germain, que acabou vencendo mais um título com esse elenco recheado de garotos novos que joga muita bola e tem muito a crescer ainda. E tipo, falando a minha opinião agora, que eu mais ou menos em algumas partes do vídeo desse vídeo eu já falei alguma opinião aí, tipo, o Flamengo sinceramente tá de parabéns, conseguiu jogar muito bem, não se acovardou, não se recuou e nada disso, foi pra cima com raça, tentou ganhar, conseguiu o empate, jogando com tudo. PSG, que na minha humilde opinião não jogou muito bem, teve uma partida meia boca, conseguiu fazer um gol mais forte na cagada e ganhou nos pênaltis. O Flamengo, que além de ter conseguido levar a decisão para prorrogação, ainda conseguiu levar pros pênaltis. Eu tenho certeza que o Flamengo hoje calou muita gente, principalmente os gentis, porque eu ouvi de plantão dizendo que o Flamengo iria ser humilhado, iria levar 5-0 goleada, e não, o Flamengo jogou muito, parabéns para ele. O Flamengo mostrou que dá sim para a equipe do Brasil, daqui do Brasil, ir jogar com times da Europa e jogar bem, jogar futebol bom como o Flamengo jogou hoje. Então é isso, pessoal, essa é sinceramente a minha sincera opinião sobre o que eu achei dessa partida da final do Mundial de Clube. Aí é isso, agora é a vez de vocês, principalmente torcedores do Flamengo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da equipe do Flamengo na final de hoje.